reproducción y deporte. Entonces, bueno, antes de que mi compañera grabe, quiero saber si es que en verdad todos están de acuerdo en que esto se grabe porque va a ser subido a la plataforma de YouTube. ¿Sí? De acuerdo. Listo. Entonces, continuamos con esta grabación y les deseo lo mejor. Bueno, gracias. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la mesa 38, Retos de las Transmasculinidades, Derechos Humanos, Reproducción y Deporte. Yo soy Daniela Elías, del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón de Bolivia. Voy a estar hoy día moderando esta mesa. Quisiera como recordarles un poco los acuerdos para lograr tener un espacio de diálogo y de debate. Cada una de las personas que va a exponer en la mesa tiene 10 minutos. Yo les voy a hacer recuerdo 5 minutos antes de que acabe su tiempo y 2 minutos antes para que ya puedan ir cerrando. Les pido estar un poco atentas y atentos a su chat privado, que es donde les iré anunciando y pues al final si se enrollan demasiado, pues encenderé mi micrófono y les daré recuerdo que ya tienen que ir cerrando su ponencia. Esto con el fin de que al final de las exposiciones tengamos un espacio abierto para escuchar las preguntas o comentarios o dudas que puedan surgir de las personas aquí presentes en la mesa. Para quienes están en la mesa, pueden dejar sus preguntas en el chat o si no, también al final pues les abriré el micrófono para quienes no quieran escribir la pregunta en el chat o tengan un comentario. Voy a comenzar, entonces podemos comenzar. Bienvenidas, bienvenidos a las y los expositores de la mesa. Quiero comenzar con Chayán Fonseca da Conceição Campos. Ella es del Instituto Pernambuco de Bioética y Bioderecho de la IPBB de Brasil. Y su ponencia titula Derechos sexuales y reproductivos de los hombres transexuales, servicios de salud y violación de derechos. Chayán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te dejo la palabra. Tienes 10 minutos. Adelante. Ok, boa noite. Eu não sei se todos aqui falam espanhol, se vocês me compreendem. Eu vou tentar falar um pouco devagar, para que eu consiga me fazer mais claro. Boa noite a todos, a todas. Eu falo aqui do Brasil. Meu nome é Chayane, eu sou psicóloga. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando desse colóquio, né, principalmente nesse momento que a gente está vivenciando aqui no Brasil, né, assim, nesses momentos de tensões, esses momentos que estão sendo bem difíceis, então estar com os pares nesse momento tem sustentado e tem sido bem importante. Então, agradeço o privilégio de estar aqui hoje à noite com todos vocês. Eu queria começar a minha apresentação falando um pouco do lugar que eu parto, né? Como psicóloga clínica e hospitalar, eu não sei se eu projeto alguma coisa, eu acho que eu vou só ficar falando. Eu trouxe só alguns pontos, mas eu acho que eu vou só falar, não vou projetar, não. Mas eu sou psicóloga clínica e a minha motivação inicial para começar os estudos de transmasculinidade, ele surgiu a partir de demandas na minha prática clínica, na minha prática profissional. Então, à medida que eu vim estudando, que eu fui me aprofundando nos estudos, e aí falando dentro do meu privilégio de mulher cis, né, sobre coisas que eu ainda não havia dado conta, eu fui percebendo as dificuldades enfrentadas pelos homens, pela população transexual, em geral, no acesso ao serviço de saúde, e da violência que perpassa todo esse contexto vivenciado. E aí eu me senti convocada a seguir estudando, não só para as minhas intervenções, mas a nível de poder contribuir de alguma forma, tentar contribuir de alguma forma, seja com produção científica, seja nas minhas intervenções, na minha prática clínica, ou seja ainda na militância, de seguir problematizando a invisibilidade da população transexual
frente aos discursos dos direitos sexuais e reprodutivos. E aí eu entendo que essa contribuição ela se dá também pelas vias do conhecimento. Eu olho o homem e penso em outras coisas. Mas eu tô louco, Ed. Mulher. E desculpa, pelas vias do conhecimento. Então, para mim, mais do que importante de estar aqui compartilhando os resultados da minha pesquisa, é de estar nesse espaço de ouvir, né, nesse espaço de trocas. Assim. Eu estou iniciando ainda os estudos, então o meu objetivo, a minha intenção é de aprofundar ainda mais os conhecimentos. Então, eu fiz uma pesquisa recentemente, uma revisão de literatura com o objetivo de analisar umas publicações científicas brasileiras, né, referentes aos direitos à saúde sexual e reprodutiva dos homens transexuais, na tentativa de identificar quais são as principais dificuldades enfrentadas por esses homens na busca do serviço de saúde. E como resultado, nessa revisão, os estudos anteriores, eles mostram que o distanciamento desses homens dos espaços de saúde, ele decorre principalmente desse estabelecimento de um ambiente desacolhedor, de um ambiente hostil, predominando a violência dos direitos e o atendimento marcado pelo desrespeito e constrangimento, assim como o descaso e o despreparo desses profissionais de saúde, inclusive dentro dos ambulatórios trans. Aqui em Recife, a gente tem alguns ambulatórios de referência para a população transexual, e eu tive a oportunidade, enquanto eu realizava essa pesquisa, de participar de algumas lives e ver relatos dos homens transexuais falando sobre os atendimentos dentro desses espaços. Então, até nos próprios espaços pensado como um acolhimento, tem sido um espaço de desrespeito, tem sido um espaço que violenta frequentemente esses homens. Então, eu trouxe aqui, a gente tem umas políticas públicas aqui no Brasil, que, no que se refere à saúde sexual e reprodutiva dos homens, mas ela invisibiliza os homens transexuais, né? Então, eu trouxe como exemplo uma cartilha de saúde sexual e reprodutiva, que o nome da cartilha é Saúde Sexual e Reprodutiva, os homens como sujeito do cuidado, que a única menção que ele faz aos homens transexuais é dizendo respeito ao uso do nome social, sem incluir nenhuma outra demanda relacionada à saúde. Outra cartilha importante que eu trouxe foi a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, que, embora conste como um objetivo desenvolver estratégias voltadas para a equidade dos grupos sociais, ela sequer menciona os homens transexuais. E uma outra política também, que é a Política Nacional de Saúde Integral LGBT, uma política de 2013, ela, mesmo garantindo dentro da política um atendimento integral à população transexual, ela se limita apenas ao protocolo transexualizador. Então, esse dado, ele corrobora com a invisibilidade dos homens transexuais e ressalta a importância da gente continuar brigando e desenvolvendo políticas públicas específicas para todos os homens, não aqueles que a nossa sociedade conservadora legitima como homem. Então, embora a gente tenha essas políticas públicas, a gente tem avançado nesse discurso, ainda é pouco. E durante essa pesquisa também, eu percebi que, para além dessas políticas públicas, é importante a gente pensar também na relação que os homens trans têm com o seu cuidado à saúde, né? E aí eu falo também mais da minha experiência clínica de atendimento, que culturalmente, pelo menos aqui no Brasil, o lugar de cuidado ele ainda é muito, muito ligado à feminilidade. Então, a gente embora a grande parte da literatura ela já vem problematizando as legislações, compreendendo a importância das políticas públicas, a gente não pode deixar de compreender também qual é a relação que os homens têm com o cuidado da sua saúde. E aí existe um dilema, que de um lado a gente tem os homens que buscam esse serviço de saúde e eles são violentados de alguma forma, eles têm os seus direitos desrespeitados, e do outro lado a gente tem os homens que não buscam. E aí não busca ou para se afastar desses espaços de cuidados que remete talvez à feminilidade, ou eles não buscam pelo receio de serem constrangidos. Então, e isso corrobora com esse apagamento, né? E um dos artigos bem interessantes que compuseram a minha pesquisa
é uma autoetnografia de um homem trans, Vicente Caliço, que ele parte, né, dos seus relatos pessoais para problematizar e refletir sobre esses direitos sexuais e reprodutivos. E ele conclui que, além desses direitos eles serem negados, eles não serem acolhidos para a população, para os homens transexuais, essa violência, né, essa não existência, ela resulta numa necropolítica, porque a gente entra na seara esses corpos não existem, esses corpos, a gente não fala sobre eles, a gente não cuida. Então, a partir dessas pesquisas, né, foi possível, para concluir a minha fala, não sei se ainda como é que está o tempo, foi possível, né, perceber que a literatura especializada, pelo menos aqui no Brasil, ainda que escassa, ela já vem demonstrando interesse em explorar, em avaliar esses documentos, essas políticas públicas referentes à saúde sexual e reprodutiva. Mas pesquisas que têm como centro, como ponto de partida a experiência dos homens transexuais, elas ainda são poucas. Então, inclusive, é uma das minhas propostas, né? Eu estou participando de uma seleção do mestrado que eu proponho sair do campo teórico, do campo da revisão bibliográfica, para colocar as experiências dos homens trans como centro da análise, a partir das suas próprias necessidades, para revisar esses direitos que a gente já tem formalmente garantidos, mas que ainda não são colocados em práticas, né? Então, colocando eles no centro da análise, respeitando as suas demandas, entendendo suas perspectivas e partir daí para que a gente consiga avançar nessa luta por igualdade e justiça. E aí, novamente, assim, falando do privilégio de mulher cis, né, de me dar conta disso a partir da minha prática profissional, eu fui me sentindo cada vez mais convocada a investir nesses estudos, né? Então, assim, é recente, eu tenho começado agora, então, novamente, assim, esse espaço, para mim, tem sido muito importante, principalmente no espaço de conhecimento, de compartilhar e de ouvir, de aprender. Então, é isso, assim, o que eu preparei para hoje, o que eu pensei para hoje foi isso. Foi uma pesquisa que me rendeu muitas reflexões e que eu tenho muita vontade de avançar, né? Seja por via do mestrado, conseguindo, ou seja por outras vias, mas de continuar nesse movimento inicialmente restrita aos homens transexuais, né? Eu venho estudando a transmasculinidade, mas eu entendo que isso se amplifica para toda a população transexual. É isso, obrigada pela oportunidade, pelas palavras. Muchas gracias a ti, Shayan, también por como respetar los tiempos. Al final de todas las exposiciones sí voy a hacer como un recordatorio de las ideas centrales de todas las expositoras y expositores de esta mesa. Entonces voy a ya pasar a la segunda ponencia y seguramente en el espacio de diálogo y de preguntas podremos profundizar más acerca de tu investigación. Okay, obrigada. Gracias, Shayan. La segunda ponencia, titulada Representaciones sociales de la gestación entre hombres trans, la ponencia va a ser presentada por Danilo Martins Roque Pereira y Ednaldo Cavalcante de Araujo, de la Universidad Federal de Pernambuco, también de Brasil. No sé si están acá los compañeros. Danilo y Ednaldo. Me parece que no están todavía presentes. Entonces, si les parece bien, pasaríamos a la ponencia de Melina Antoniucci, de CONICET, del Grupo de Estudios de Familia, Género y Subjetividades de Argentina, con la ponencia Transmasculinidades y Testosterona entre el paradigma de la diferencia sexual y la reescritura de la naturaleza sexuada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería compartir pantalla, ¿es posible, no? ¿Se puede? Sí, sí, puedes compartir. Perfecto. A ver ahí. Sí, perfecto. ¿Se ve? Vereadora. E pode ter certeza que eu vou mexer muito. Bien. Se escucha y se ve bien, ¿no? Perfecto. Bueno, muchas gracias.
Bueno, mi nombre es Melina Antoniucci, soy de Mar del Plata, Argentina, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, del Grupo de Estudios de Familia, Género y Subjetividades. Soy docente, soy becaria doctoral de CONICET, y hace un tiempo que vengo trabajando en el campo de los estudios trans, específicamente reconstruyendo experiencias de varones trans y de transmasculinidades. Y pensando algunas de las cosas que voy a presentar acá, por supuesto es un recorte de lo que vengo trabajando. En principio, quería compartirles un poco el contexto muy brevemente en el cual yo realizo esta investigación. Estamos hablando de un contexto de despatologización y de judicialización de la identidad trans. Ustedes sabrán, y si no lo saben, se los comento, que Argentina tiene una de las leyes vanguardistas a nivel mundial, porque despatologiza y desjudicializa la identidad trans, la ley sancionada del 2012. Esto no significa que no haya procesos de patologización, específicamente en el campo de la salud, pero sí, bueno, es un reconocimiento a la lucha transexual importante. Otro de los contextos tiene que ver con la visibilización de identidades trans masculinas, al menos acá en Argentina, y entiendo que también compartimos este aspecto con los colegas y las colegas de Brasil. La visibilización de la transexualidad se dio específicamente, o en un primer momento, desde las identidades travestis y las identidades de mujeres trans. Bueno, este último tiempo, al menos insisto con esto, acá en Argentina estamos asistiendo a un proceso de visibilización de transmasculinidades o de varones trans, y como yo trabajo con grupos de jóvenes, también trabajo con la apropiación de las plataformas virtuales de comunicación. No podemos pensar ningún proceso, ninguna experiencia que esté problematizando la juventud sin problematizar y pensar las redes sociales. Y por último, el otro contexto que quería compartirles tiene que ver con la democratización de las biotecnologías de modificación corporal, y hablo específicamente de lo que tiene que ver con los procesos de hormonación y procesos de modificación corporal hormonales y quirúrgicos. ¿Cuáles son los campos de estudio que confluyen en mi trabajo? Por un lado, por supuesto, la teoría de género y el feminismo, los estudios queer, los estudios de masculinidades, los estudios trans, los estudios de las biotecnologías y de la idea de biociudadanía, y la perspectiva de las hormonas sexuadas. Esta investigación específicamente que estoy presentando acá, este recorte, es una investigación cualitativa con entrevistas semiestructuradas a transmasculinidades de la ciudad de Mar del Plata, que fueron hechas de manera virtual. Cuando yo hablo de transmasculinidades y cómo lo estoy pensando desde mi perspectiva de cómo lo trabajo, tiene que ver con pensar en jóvenes que con matices, diferencias y similitudes se identifican, transicionan y construyen su identidad en torno al universo de lo masculino. Cuando hablo de transmasculinidades me estoy refiriendo a un término hipernómino. ¿Qué significa esto? Que dentro de transmasculinidades, y retomando las propias identificaciones de las personas con las que trabajo, hablo de varón trans, de chico trans, de masculinidad trans, de hombre trans, de transmasculinidad marica, de masculinidad queer y de transmasculinidades no binarias. Estos no son, insisto, términos que pongo yo, sino que son propias del proceso de identificación. Ahí va. ¿Por qué no puedo pasar a la página siguiente? Es la pregunta. Ahí va. Cuando hablo del consumo de testosterona, acá al menos en Argentina, y por ahí en diálogo, justo ahora estuve entregando un artículo que dialogaba con los estudios de Brasil. Hay mucho trabajado sobre la transmasculinidad en Brasil, la verdad que es un campo muy fructífero. Digo, cuando hablo del consumo de testosterona, estoy hablando de la entrega de testosterona en los espacios denominados de salud amigable acá en la República Argentina, y cuando problematizo ese consumo, lo que estoy pensando es cómo el consumo de testosterona habilita la construcción de la identidad de la transmasculinidad desde dos aspectos. En principio, la posibilidad de proyectar una imagen corporal deseada, pero por otro lado, y esto es otro de los aspectos que pongo en tensión, cómo aparece o cómo emerge un régimen sentimental vinculado a las ideas de masculinidad tradicional a partir del proceso de sexualización o de entender a las hormonas como hormonas sexuadas. Es decir, que hay hormonas del orden de lo masculino y hormonas del orden de lo femenino.
Cuando repongo algunos ejes, algunas entrevistas, algunos testimonios, digo, como para compartir y contarles un poco de qué va este trabajo. Cuando pienso en la idea de proyecto corporal autónomo, estoy hablando de reconstruir las condiciones de acceso a la testosterona, que acá en la Argentina, o al menos, insisto, en la provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata, donde yo trabajo, también muchas veces es una... pensar en el acceso a la testosterona también nos permite pensar en una ruta de acceso a prácticas médicas que, por ejemplo, contemplen la salud sexual. Uno de mis entrevistados, Sebastián, me decía, la médica del consultorio me jode con el tema del PAP, pero me dijo que me esperaba hasta los 30. Entonces yo le pregunto, ¿vos nunca te hiciste un PAP todavía? Y me responde, no, nunca fui al ginecólogo. Esto aparecía reiteradas veces, ¿no? Como la imposibilidad de, si no es a partir de estos consultorios amigables o de estos profesionales que trabajan por fuera del paradigma de la patologización, la imposibilidad de acceder al sistema de salud. Y cuando pienso en el ejercicio colectivo de la biociudadanía trans, estoy pensando en este sentido en la reconfiguración de la idea de paciente, un paciente activo que está dentro del sistema de salud esperando, y lo que yo encuentro en mi trabajo de campo tiene que ver con un paciente justamente, o en todo caso abandonar esa idea de paciente, no como un sujeto usuario del sistema de salud. Lo que logro ver es que hay redes desde donde las transmasculinidades con las que yo trabajo se conectan continuamente y nunca acuden a un sistema de salud sin una recomendación previa propia del grupo a donde participan. Cuando estoy pensando también en el proyecto corporal autónomo, hablo de la codificación social del género. Cuando reconstruyo las condiciones de acceso a las hormonas y las motivaciones del uso, lo que encuentro es que principalmente tienen que ver con cómo el género se percibe en términos sociales, y uno de los objetivos del consumo de la testosterona tiene que ver con evitar la malgenerización. ¿Qué es esto? La idea de referirse con un pronombre, con un género, a una persona que no es el autopercibido por esa persona. Uno de los testimonios, Joaquín me decía, cuando inicié la transición, lo que más necesitaba en ese momento era poder iniciar con las hormonas por la identificación del resto de las personas hacia mí. Y Ezequiel me decía que los cambios que yo más esperaba era la voz, porque por ahí me trataban en masculino, pero me escuchaban hablar, no, disculpa, me trataban en femenino. Y cuando estoy pensando el efecto somático, el otro aspecto de mi trabajo, por supuesto de manera muy resumida, y cómo esto tensiona el paradigma de la masculinidad disidente y de la masculinidad tradicional, lo estoy pensando en clave de un proceso de sexualización de las hormonas, es decir, una diferencia que se establece a partir del relato entre un universo masculino y un universo femenino, que marca un antes y un después del consumo de testosterona. Antes aparecía un régimen sentimental vinculado a lo que se entiende como femenino, al mundo de... Chao, Tanita. ¿No? ¿Me pasé de tiempo? No, tienes 3 minutos. Perfecto, Dale. ya voy cerrando. Decía, al mundo de lo femenino, y después del consumo de testosterona aparecía un universo vinculado al mundo de lo masculino, pero sí tensionando y muchas veces recuperando ideas de masculinidad tradicional. Me decían mis entrevistados, Joaquín, por ejemplo, antes si yo me frustraba o algo, me largaba a llorar. Ahora me da por la ira y el enojo. Otro de los testimonios me compartían en relación a siento que me cambió bastante. Yo siempre fui muy sensible, ahora soy como súper insensible. Me cuesta mucho demostrar los sentimientos, decir cosas, llorar. Entonces, algunas preguntas como para finalizar y pasar la palabra. Me hago la pregunta, que por supuesto es algo que no intento responder en este ámbito, y entiendo que es una pregunta mucho más compleja, si podemos pensar en nuevas masculinidades, cuando pensamos en transmasculinidades. Es decir, de qué manera, bajo qué modalidad y con qué elemento se construyen y habitan identidades transmasculinas que intentan desbordar y revertir, pero que a su vez toman elementos de la masculinidad hegemónica tradicional. Bueno, muchas gracias por escuchar. Gracias, Melina. Me parece prudente que ahora cambiemos un poco la dinámica de la mesa. Tenemos todavía 2 ponencias, pero me parece que los expositores no están todavía en sala, ¿verdad? Danilo, Hernaldo y Mauricio.
Entonces, lo que les propongo, Shayan y Melina, y pues a todas y todos los presentes en la mesa, es que aprovechemos este espacio para concentrarnos en un debate, un diálogo con ustedes dos, y luego el momento en que pues entren los compañeros, pues abriremos un segundo momento en la mesa para sus exposiciones y otra ronda de preguntas. Por su parte, Shayan nos ha hablado de la violencia en el acceso a la salud de hombres transexuales, ¿no? En el acceso a sus derechos, pese a que existen espacios como desde las políticas públicas destinados a otorgar estos beneficios a las personas transexuales. Sin embargo, estos espacios siguen siendo espacios de violencia, siguen siendo espacios hostiles y de poca comprensión, lo que también deriva en tener entre hombres transexuales que van y son mal atendidos y hombres transexuales que deciden directamente no asistir a un centro de salud o a un espacio de salud. Eso se relaciona mucho con lo que Melina también mencionó y parte de las exposiciones, parte de las entrevistas que nos ha presentado como hombres transexuales que no han ido nunca a un ginecólogo o que evitan ir a un ginecólogo, porque imagino que también tiene que ver con que es una confrontación al cuerpo biológico, ¿no? Entonces ahí también, además de moverse, por un lado, las inapropiadas políticas públicas, la atención deficitaria al acceso a la salud, también se mueve una serie de afectos y de emociones en torno a la idea de ir y acceder al derecho de la salud. Shayan también ha partido desde su lugar de enunciación, igual que Melina, lo que es fundamental desde la epistemología feminista, para saber desde dónde estamos hablando y desde dónde estamos también mirando. Me interesa mucho el concepto, bueno, lo amplio que puede ser la categoría de la transmasculinidad, como lo ha dicho Melina, como este término hipernómino que puede, pues, entonces también abarcar diferentes formas de performatividad de género, diferentes formas de concebir una identidad y que también devela esta construcción identitaria que es fluida, que es movible, ¿no? Y que va resultando siendo pues un proyecto, y coincido en la pregunta que te planteas acerca de cómo plantearse unas nuevas masculinidades dentro de las disidencias, y si más bien si se está reproduciendo esta idea hegemónica de masculinidad y donde podría pues empezar el quiebre más bien, ¿no? Y entender este género entonces como un espacio de libertad y no como un espacio de reproducción de modelos igual hegemónicos o de mandatos hegemónicos de masculinidad o de feminidad. Me ha parecido súper interesante la sexualización de las hormonas, ¿no? Como digo, es que es también muy difícil saber si es que parte de este proceso hormonal no solamente es físico, sino también es como cultural, de decir como no, es que yo estoy transitando, entonces como de la negación de este otro universo femenino y que no sea solamente producto de la hormona, sino más bien también como una producción propia cultural, ¿no? Emocional también, de cómo me separo, me distancio de este universo femenino. Súper interesantes las dos ponencias, compañeras, muchas gracias por sus trabajos de investigación, muchas gracias por estar en este espacio. Si alguna persona tiene preguntas, lo puede hacer a través del chat o puede levantar la mano. La ventaja de que seamos poquitas es que podemos ir hacia adentro, en la profundidad del debate. Si no tienen preguntas, yo las hago. Así que aprovechen este espacio. Chayana. Eu tenho uma questão para a Melina que eu não entendi muito bem o termo, esse término hipernômino. Ele diz respeito às diversas formas de ser? É isso? Eu não sei se a tradução foi um pouco complicado, mas isso diz respeito às diversas... Certo. Sí, la idea de ese término tiene que ver con pensar que es un término que agrupa a muchas identidades. Cuando pienso en transmasculinidades puedo pensar en muchos significados que se desprenden de esa identidad, ¿no? Como que tiene distintas nominaciones ese término. Digo, es un conglomerado
de masculinidades, o un conglomerado, mejor dicho, de identidades trans, que es toda esa lista, que no es una lista que yo inventé, sino que fui como recabando en todas mis entrevistas distintas formas de identificarse con lo masculino. Esa es la idea, ¿quedó claro? Buenísimo. Obrigada. Chayanne, tengo una pregunta para ti, principalmente por el contexto político en el que está atravesando Brasil en este momento. Y han habido unas declaraciones explícitas, y de hecho se sabe es bastante explícito Bolsonaro, digamos, su discriminación hacia las poblaciones transexuales, ¿no? Sin embargo, parte de la estrategia como para cooptar nuevamente los votos de una gran población transexual y de disidencias en Brasil, parte de su campaña es poner a hombres transexuales y a mujeres transexuales a decir que no están de acuerdo con que Bolsonaro opine así de ellas y ellos, pero que la política económica es primero, ¿no? Y que por el bienestar de Brasil habrá que votar pues por Bolsonaro. ¿Cómo se está leyendo esto en Brasil? Esse momento, como você falou, é muito polarizado. A campanha do Bolsonaro ela é muito conservadora e ela fica mesmo nesse padrão, nessa heteronormatividade da família tradicional brasileira, de homens, mulheres, homens cis com mulheres cis e filhos, e tudo que eles chamam de desviantes é fora do padrão, e de uma certa forma precisam ser aniquilados, não sei se seria uma palavra, mas são pessoas que não são acolhidas, não são aceitas. É um apagamento mesmo dessa população, de forma que a gente não tem... ele não pensa em políticas públicas, as poucas que a gente tem não parte dele. E do outro lado tem a outra campanha, a campanha de esquerda, que vem visibilizando a população e dando a oportunidade de a gente poder ampliar esse discurso e legitimar as diversas formas de existência. Né? Não só saindo dessa heteronormatividade, saindo da cisgeneridade e ampliando. Então, é um discurso muito polarizado. Assim, a extrema-direita ela não aceita, não é uma coisa que não entra, assim, não entra em discussão, porque a gente não consegue, de fato, discutir sobre isso. Para eles é como se fosse uma coisa que a gente não pode falar, e se a gente não fala, não existe. Então, a invisibilidade ela tem sido o apagamento, a invisibilidade tem sido um pouco maior ainda por conta em nome da moral e dos bons costumes da tradicional família brasileira, que é feita pelo homem cis, a mulher cis, que se casam, têm filhos, e tudo que foge a essa regra deve ser combatido. A violência, e ela vem, cada vez, ela vem se potencializando nesse contexto político. Gracias. Entonces, es curioso, ¿no? A diferencia de lo que pasa lo que nos expone Melina de este momento de visibilización de la transexualidad en Argentina, Brasil está pasando por un proceso distinto de invisibilización y de no hablar del tema. Y recuerdo además cómo se trató a Judith Butler hace un par de años cuando llegó a Brasil, ¿no? Que fue tenaz. No sé si alguien tiene una pregunta más para Melina, y veo que Danilo está presente en la sala, ¿verdad? Oh, estaba presente hace un ratito, creo que van y desaparecen, pero bueno. ¿Alguna pregunta? Melina, dale, adelante. Tenía una para Chayanne, ¿está bien? Sí, adelante. Quería que por ahí cuentes un poco cómo es el proceso, no, cuáles son los requisitos médicos, y por ahí también desde tu lugar como psicóloga, cuáles son los requisitos para acceder al proceso de hormonación en Brasil. Y si esos requisitos se suelen dar, porque acá sí pasa, o al menos, insisto, donde yo trabajo en Mar del Plata, sí pasa que hay una diferencia entre el primer nivel de atención y el segundo nivel de atención en salud.
Quería saber si existe alguna diferencia ya entre esos niveles y los requisitos para acceder a las hormonas. Aqui, primeiramente, o requisito é passar pelo processo psicológico. É necessário que se passe por 2 anos no processo de terapia para que não necessariamente no processo de hormonização, mas principalmente se for falar do contexto do processo da cirurgia. Né? Então, é um pré-requisito para o processo de cirurgia que se passe pelo processo de psicoterapia de 2 anos. E isso é uma coisa também que a gente vem discutindo, né? Se isso é de fato importante, se isso de fato é necessário, mas para a hormonização não necessariamente, passa pelo nível primário de prevenção à saúde, e tem os ambulatórios que facilitam, né, esse acesso, mas como eu falei, assim, os ambulatórios eles também são ainda um espaço que não são tão acolhedores. Então, as pessoas as pessoas transexuais que buscam esse serviço ainda encontram bastante dificuldade, bastante barreira. Mas e querendo tirar também dessa linha de patologização, quando fala da terapia, de por que a necessidade de 2 anos de terapia, né? Um processo que se estende durante muito tempo numa tentativa de patologizar. E aí onde você fala da Argentina, né? E aí tem essa questão da terapia também? Como é que funciona esse proceso? No, acá y quiero insistir con esto, que es donde yo trabajo, o sea, este proceso de la ley de despatologización y de judicialización solo hace falta la voluntad manifiesta de cambiar el sexo en el documento o de ir a un centro de salud donde se garantizan las hormonas y el Estado te las brinda, o también la ley lo que dice es que si no te las brinda el Estado, te la tiene que brindar tu prestación privada de salud, o sea, tu plan médico obligatorio, tu obra social. Por supuesto que sigue siendo una batalla el acceso a las hormonas, no digo que sea algo libre, pero sí en la mayoría de los centros de salud, de nivel primario sobre todo, primer centro de atención, primer nivel de atención, es un proceso bastante sencillo y no requiere ningún tipo de auditoría, ni ningún tipo de diagnóstico, ni nada. Lo cual no significa que no se haga, ¿no? Pero la ley y el marco regulatorio dice que eso no es legal. Que diagnosticar a una persona trans es algo ilegal y patologizante. Ese es el panorama. Digo, estudiar la transexualidad en un contexto despatologizado, con una ley despatologizadora como la de Argentina, también implica algunos desafíos, ¿no? Porque de alguna manera lo que nos dice es que el proceso de lucha está reconocido por el Estado, que es importante, por supuesto que existe una ley, pero que con la ley no basta. Eso también lo quiero dejar en claro, ¿no? Porque ahí empieza una etapa nueva que es luchar para que se implemente la ley. Gracias, Melina. Tenemos ya creo que a Mauricio en sala. Oi, olá. Olá, boas noites, boa noite. Hola, Mauricio. Agora estou aqui. Perfecto. ¿Estarías listo para dar tu ponencia? Sim, eu vou só ver aqui se vai funcionar. Não sei se vocês conseguem me ouvir bem. Sí, te escuchamos bien. Sim, eu vou ver se eu consigo... Te recuerdo que tienes 10 minutos para la ponencia y luego continuaremos la ronda de preguntas en caso de que Danilo y Ednaldo aún sigan ausentes de la sala. ¿De acuerdo? Okay. Entonces, si te parece... E é possível também apresentar, né? Puedes compartir pantalla. Ok. Bem, primeiro eu quero pedir desculpas pela chegada atrasada. Peço desculpas a Chayane, em especial, né? Porque não pude ver na inteireza a apresentação do trabalho dela. Eu estou saindo de trabalho, estava nos deslocamentos aqui de trânsito, e agora eu estou num momento mais estável.
Agradecer ao Congresso, ao colóquio, né, pelo aceito e a oportunidade também de ter esse espaço de troca, né, e pelo aceite dessa proposta, né, falar um pouco sobre uma experiência de coletivos transmasculinos, né, que tem se organizado na forma de times de futebol amadores. Então, eu vou falar um pouco dessa experiência de alguns dos coletivos que eu acompanhei mais de perto, um na cidade de São Paulo, que é a cidade onde eu vivo, ainda que eu não esteja falando agora de São Paulo no momento, e o outro, que é o Meninos Bons de Bola, e o outro é o Transviver, que é um coletivo, um time de futebol amador transmasculino da cidade de Recife. Então, ainda que eu talvez não consiga nuançar tão bem as diferenças dos contextos regionais nessa apresentação, eu queria trazer um pouco, né, desses interlocutores, algumas visões sobre a importância da constituição desses espaços de autodeterminação desses sujeitos. Então, eu vou ver se eu consigo colocar aqui a tela. Espero que... Host disable, participante, screen sharing. Está dizendo aqui que não está me possibilitando compartilhar a tela, ou eu não estou fazendo. Sí, por favor, el soporte técnico puede ayudar a Mauricio habilitándolo para compartir pantalla. Se for possível, senão eu faço uma fala sem a necessidade do uso mesmo. Buenas tardes, ¿a quién le habilito? A Mauricio, por favor. Yo. ¿Ya? Mauricio, ya gracias. puedes acceder a Sí, compartir. Sí. Bien, muchas gracias. Eu vou continuar falando e apresentando em português. Qualquer dúvida, eu adoto o idioma comum, que é o portunhol, espanhol, enfim. Vocês conseguem ver a tela? Tá, eu vou colocar aqui só no modo de apresentação, porque acho que aí vai ficar mais fácil. É bom que eu consigo ver vocês também, enquanto apresento. Eu acho que eu trago aqui essa tela um pouco para apresentar alguns desses coletivos, né, que surgem a partir de 2016, com a fundação de um dos coletivos que eu tenho acompanhado, né, feito uma etnografia, que é o Meninos Bons de Bola da cidade de São Paulo. Eu vou apresentar um pouco também desse histórico. E, nesse momento, existem 10 coletivos em diferentes partes do Brasil, que são coletivos formados por homens trans. Interessante, talvez, perceber também que a própria definição desses coletivos ela foi mudando com o tempo. Quando Meninos Bons de Bola surge em 2016, se apresentava como um time de homens trans, e hoje esses coletivos estão se apresentando como espaços para homens trans, pessoas transmasculinas, e até se ampliando para pessoas trans no sentido mais amplo, recebendo também, formando coletividades queer, talvez no sentido um pouco do que o Preciado fala. Eu trouxe aqui só essa fala, né, que é de uma pesquisadora brasileira, transfeminista, Letícia Nascimento, para falar, né, desse conceito de autodeterminação e de como é importante para a experiência desses atores, né, no sentido de que são pessoas que tiveram experiências de rejeição dentro do contexto do futebol, e aí, enfim, pensar o destaque desse tema, né, o futebol no Brasil, mas imagino que em toda a América Latina, como um espaço um reduto, né, de uma masculinidade hegemônica cis-heteronormativa. Então, são pessoas que tiveram vivências, até mesmo antes de transicionar, de tensionamento, porque não correspondiam a esse ideal da masculinidade cis-heteronormativa.
e que muitas vezes, nesse momento que, ou a partir do momento que começam ou entendem-se enquanto pessoas trans, realizam a transição, percebem que tem ali um vazio, eu não consigo entender aonde eu consigo jogar. E esses coletivos, eles surgem como esse espaço em que é um espaço de acolhimento, é um espaço também de afirmação política, e acho que é isso que eu tenho tentado trabalhar nessa minha pesquisa de doutorado que eu iniciei. Acho que fechou aqui a apresentação, é isso mesmo? Me parece que sin querer yo apreté algo. Deixa eu tentar aqui novamente, porque aí eu vou colocar algumas falas de alguns interlocutores, e para não me estender também muito, né, sabendo que o tempo... E aí a gente aproveita também para... Eu vou colocar aqui... o primeiro coletivo, né, que eu tenho acompanhado desde 2017 é o Meninos Bons de Bola, que é da cidade de São Paulo. Ele foi fundado pelo Rafael Martins. O Rafael Martins, ele é um homem trans negro da cidade de São Paulo. Ele trabalhava, na época que surgiu o coletivo, como educador social no Centro de Referência da Diversidade. E, segundo ele conta, né, o time surge da necessidade de se ter um espaço de sociabilidade para homens trans, e da dificuldade de construção de espaços, de se ter espaços para encontro e sociabilidade de pessoas transmasculinas. Então, eu vou trazer uma fala de um dos interlocutores aqui, que é o Pedro, e acho que dá um pouco dessa dimensão, né, desse espaço espaço de encontro, espaço de sociabilidade, espaço também de acolhimento e de possibilidade de afirmação identitária, individual e coletiva. Então, o Pedro, ele fala, né, numa conversa que eu tive com ele em 2020, de que quando ele entra no Meninos Bons de Bola, isso é algo comum desses coletivos que vão surgir, 2016, 2018, muitos estão nesse momento de transição, enfim, ou do que eles entendem por início de transição, e encontram no grupo um espaço de acolhimento, né? Mais do que um espaço de acolhimento, um espaço onde pode se sentir mais à vontade em relação à sua subjetividade, em relação ao seu corpo, e um espaço em que é possível também entender que a complexidade desse universo das transmasculinidades. Acho que o que eles costumam, eu tenho percebido, e também das conversas, é um momento, um espaço potente de estar entre os seus, ao mesmo tempo em que você contempla uma multiplicidade desse universo das transmasculinidades. Então, diversidade em termos corporais, mas também em termos da sexualidade, passos, né, por esses tipos transmasculinos. O Transviver coletivo, que surge no ano de 2018, e acolhe um time formado ali, né, que acolhe pessoas transmasculinas, homens trans, da região metropolitana de Recife, né, que é uma cidade do Nordeste do Brasil. E, diferentemente dos Meninos Bons de Bola, né, que surge por uma iniciativa de um homem trans, o Transviver, ele surge por iniciativa de uma ativista, a Regina Guimarães, uma ativista do movimento LGBT de Recife, que criou o coletivo, que criou um instituto Transviver para atendimento de população LGBTI+, em situação de vulnerabilidade, e que, conhecendo a história do Meninos Bons de Bola, e sabendo da necessidade, percebendo ali uma dificuldade de diálogo, interlocução com o público transmasculino, pensa na criação do time de futebol, e aí o time de futebol servindo como uma forma de chamamento para pessoas transmasculinas, homens trans. E aí eu trouxe aqui essa fala do Vinícius, né, que é uma das pessoas
coordenadoras hoje do Transviver, do Instituto, né, e também ligada ao time, que por uma decisão ali do coletivo, quando eles estavam pensando e conversando sobre qual que seria o nome do time, eles viram que faria só sentido que o nome do time também fosse o nome do próprio Instituto, daí o nome Transviver Futebol Clube. Eu não sei como que eu estou de tempo, né? Porque não quero também exceder. Si ya se ha acabado el tiempo, puedes como tener unos 2 minutitos para ir cerrando como tus ideas. Certo. Então, eu quero só talvez concluir, né? Deixa eu ver só. Com uma fala aqui do Bruno, que é também um dos integrantes, ele atua meio que como se fosse um técnico do Transviver, e acho que ele me falou muito, né, um pouco dessa coisa de ser um espaço onde você não vai ser escrutinado, onde a única interpelação que você vai ter ali para poder jogar bola é você se apresentar, seu nome é esse, você gosta de jogar em que posição, e tipo, vem aqui para jogar com a gente. E aí ele falou, né, também desse espaço de potência, né, porque ao mesmo tempo que o universo do futebol, né, eu falei que é esse universo que ainda é muito associado a essa masculinidade cis heteronormativa, a prática ela é também uma fonte, entendida como uma fonte de prazer e curativa, bem, né, da importância, dessa coisa, né, de poder jogar bola como uma forma de extravasar, para fora uma potência do corpo e que teria ficado por algum tempo ali presa, contida, uma vez que existiram ali constrangimentos colocados pela sociedade em torno que diziam que não era adequado, que não era próprio para homens trans, ou enfim, pessoas ali numa transição, jogar bola, e de como ter um espaço no qual se sentia acolhido possibilitava esses momentos que são associados à catarse, a extravasamento e à liberação de prazer do corpo, por meio da prática do futebol. Enfim, eu peço desculpas se a apresentação ficou um pouco caótica, mas me coloco à disposição também para responder questões. Enfim, não foi também algo muito elaborado, porque eu nem sabia se eu ia conseguir efetivamente entrar, mas eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e poder fazer um pouco dessa fala, apresentar um pouco desse universo que eu estou estudando. Gracias, Mauricio. No te preocupes, que toda esta mesa tiene la lógica del caos, así que no te preocupes, que además está bueno porque así como rompemos un poco la idea positivista de los espacios académicos, ¿no? Como los espacios más formales y que todo tiene que salir perfecto. Entonces, no. Creo que finalmente sí tenemos a Danilo Martins. Y no sé si no está Ednaldo, porque yo veo conectado a Danilo. Danilo, ¿estás disponible? ¿Listo? ¿Nos escuchas? Danilo, creo que está como, no sé si tiene problemas de conexión. Oi. Danilo? Oi, vocês estão me escutando? Y sí, creo que tienes un poco de problemas de conexión. Me encanta esta mesa, está desde el auto. Venga. Hoy día, ya después de la pandemia, este es un tema que cuesta mantener. Danilo, creo que tu conexión es inestable. No sé si tú nos escuchas. Me parece que está en un auto, ¿no? ¿Puede ser? Sí,
Debe como perder la conexión por ahí en la ruta, capaz. Exacto. Danilo, lamentablemente no logramos como conectar muy bien contigo. O sea, tecnológicamente no. Vocês estão conseguindo me escutar agora? Ahora sí. Ahora sí. Eu acho que deixando o vídeo... Uy, no, se te va el audio. desligado, talvez melhore a conexão, né, para se comunicar. Pues te estamos escuchando entrecortado, pero si quieres intentar, podemos intentarlo. Eu posso tentar fazer aqui a apresentação, Daniela? Sí, sí, inténtalo. Certo. Inténtalo y ya. Pues sí te recuerdo que tienes 10 minutos para tu exposición. Adelante, Danilo. Certo. Posso começar? Sí, sí, adelante. Então, né, esse título desse trabalho, ele é um recorte da minha dissertação de mestrado, né? Meu nome é Danilo Martins, sou enfermeiro de formação, né, vinculado ao programa de pós-graduação no doutorado em enfermagem na Universidade de Pernambuco, e esse trabalho teve como objetivo reconhecer as representações sociais da gestação entre homens trans, né? Então, de forma a contextualizar inicialmente, né, a discussão, eu foquei em trazer um pouco da síntese, né, dos resultados. Então, a gente precisa compreender que a cis-heteronormatividade, né, ela é utilizada como uma prática, entendida como uma prática intrínseca e natural ao ser humano, né, naturalizada, e qualquer desvio dessa norma é vista, né, como antinatural e passível de perseguição, correção e destruição, né? Então, as políticas públicas de saúde, especificamente no Brasil, corroboram, né, com práticas profissionais que reforçam essa cis-heteronormatividade fundamentada nesse modelo exclusivo de família e reprodução. Então, esse corpo grávido, né, ele é lido como uma expressão e papel atribuído à mulher cisgênera e heterossexual. E a gestação desses homens trans, né, é vista enquanto uma possibilidade que ela é improvável, ou seja, para esses corpos que são abjetos, né, e que promove, na verdade, né, esse contexto, o que a gente pode chamar como a esterilidade ou castração simbólica, né? Algumas autoras já, né, colocam esse termo para essa negação do direito de homens trans de terem, né, garantido a sua parentalidade. Então, existem significados, né, aos eventos da gestação, parto e amamentação, que são atribuídos por esses homens, né, como processos que são inerentes à constituição da sua masculinidade. Consequentemente, na saúde, eles vão ter necessidades específicas, né, decorrentes, obviamente, dos efeitos dos usos de medicamentos hormonais, como a testosterona, das cirurgias de afirmação de gênero e das percepções corporais. Então, esses homens, eles vão romper, na verdade, com a lógica reprodutiva cis-heteronormativa. Então, esse trabalho nos proporcionou reconhecer algumas representações que foram categorizadas em 4, né, tópicos. A primeira é a descoberta da gestação e suas implicações. A segunda, né, as relações familiares, solidão e a falta de apoio. E sentidos e experiências durante a assistência à saúde e as modificações corpóreas, emocionais e estratégias de ocultação da gestação. O primeiro tópico, né, que é a descoberta da gestação e suas implicações, a gente começa a observar que o impacto da gestação entre homens trans envolve um amplo campo de significados, né, em que são articulados, na verdade, os esforços desses sujeitos em aceitar a gravidez oportuna por meio de um processo individual e subjetivo de empoderamento que ele vai deixar-se de lado ao optar pela continuidade do processo gestacional.
Além disso, existe um processo de reconhecimento desse fenômeno como uma potencialidade do seu corpo, né? O homem que é possível gestar e parir. Além disso, também ele vai perceber e assumir que existem riscos, né, referentes aos processos intrínsecos ao ciclo grafítico, né, e também, né, o enfrentamento das situações de violências transfóbicas durante a gestação. O segundo, né, que é em relação às relações familiares, solidão e a falta de apoio, né, a gente percebe que as relações familiares durante a gestação elas vão ser constituídas por uma afirmação social que vai ser positiva desse corpo grávido e masculino, e rompendo com esses estereótipos que são construídos sobre esse fenômeno, né? Esse momento também é representado por uma experiência solitária, né, para esses homens, militarem nos riscos de violência transfóbica em espaços públicos pela sua condição de homem grávido. O isolamento social torna-se uma realidade durante todo o processo gestacional. Esses homens eles acabam se isolando de outros espaços sociais, podendo estender-se, inclusive, até o puerpério, né, o pós-parto, gerando traumas significativos e repercussões em sua saúde mental. O terceiro, que é os sentidos e experiências durante a assistência à saúde, a gente percebe que essas representações, né, sobre a gestação estão relacionadas ao medo do processo de parturição, né, que são ancoradas pela percepção que é socialmente difundida de que os homens, né, as pessoas, não são capazes de biologicamente de realizar um parto normal. Esse fato eles relacionam, inclusive, né, com a ocorrência de violência obstétrica e transfóbica às instituições que são marcadas por especificidades de gênero, né, a exemplo das maternidades, além da exposição desses corpos abjetos e que não são reconhecidos como possível de gestar entre profissionais da saúde no momento do parto. Em relação às modificações corpóreas, emocionais e estratégias de ocultação da gestação, a gente percebe que essas mudanças físicas, né, e emocionais que são proporcionadas pelo processo gestacional têm uma influência na vivência desses sujeitos, né? Tais mudanças estão relacionadas como essas pessoas percebem seu corpo durante a gestação, né, por meio de um processo de não reconhecimento de sua imagem enquanto homem, e reforçando também os padrões e papéis de gênero atribuídos à gravidez como uma coisa mais feminina que um cara trans pode fazer, né? Como disse um dos nossos interlocutores. Ao mesmo tempo, nesse conflito subjetivo, esses homens tentam afirmar a sua constituição, né, seu corpo transmasculino a partir dos usos das tecnologias de afirmação de gênero como o binder, né, a fita micropore, casacos, blusas de frio e roupas largas, que é uma tentativa de esconder, né, essas características da gestação, né, mas se faz importante como a estratégia de manutenção desses estereótipos que são construídos sobre a lógica da masculinidade hegemônica, né, durante a gestação, ocultando essas características físicas que são proporcionadas pela gravidez e consideradas socialmente como femininas, né? Então, esses aqui são os principais pontos que eu queria discutir aqui com vocês, e deixo aqui a frase de Paulo Freire, que é: eu usei a preposição a para falar a ti, mas disse o que falar a ti só se converte em falar contigo se eu te escuto. Então, que a gente possa se escutar aqui, compartilhar nossas experiências, né, e trocar ideias, viu? Estou disponível para qualquer questionamento e a gente possa dialogar. Muchas gracias, Danilo. Pues nada, esta mesa solo se puede poner mejor, porque ahora pues vamos a tener ya el espacio un poco más de diálogo, de debate. Hago una recapitulación rapidita de los puntos centrales de Mauricio y de Danilo. Mauricio nos presenta la conformación de colectivos futbolísticos formados por hombres transexuales, que sirven como estos espacios de acogida, especialmente en este momento más conflictivo identitariamente, físicamente, emocionalmente, que es la transición. Se convierten en estos espacios de acogida, de afirmación política,
donde pues uno puede sentirse más a gusto con su cuerpo, con su identidad, y eso se contrapone muy bien con las dos primeras exposiciones respecto a los espacios públicos, a los espacios que son facilitados por las políticas públicas. Y ahí creo que debemos reflexionar sobre esta idea de la importancia de los espacios autónomos, los espacios construidos, gestados, promovidos, llevados adelante por la propia comunidad transexual, y la diferencia de estos espacios en cuanto a los espacios promovidos por las políticas públicas como espacios violentos, más bien de hostilidad, y estos espacios propios como espacios de acogida. Y también me parece en la exposición de Mauricio un punto importante el haber estudiado el espacio del fútbol, que es un espacio históricamente hipermasculinizado, no solamente por quienes juegan el deporte, sino por las lógicas de la tribuna, de los fanáticos, de cómo se construye la cultura futbolística, ¿no?, en torno a eso. Entonces sí me parece como un acto sumamente político el irrumpir en ese espacio como hombres trans, e imagino que causa el doble de incomodidad, ¿no? Porque se debe pensar que se usurpan espacios pues masculinos, ¿no? Y en esa misma línea de incomodidad no se me puede tampoco ocurrir una identidad más polémica para los fundamentalistas y los reaccionarios y el sistema patriarcal heteronormativo colonial que un hombre trans en gestación, ¿no? Eso es muy potente como identidad, porque realmente te cuestiona estructuralmente todo un sistema de creencias y de valores en torno a la heteronormatividad cisgénero. Las imágenes que muestra Danilo en su exposición son así absolutamente brutales, potentes, y me imagino que entonces sí es una identidad política que pues sí vale la pena estudiarla, vale la pena como ver qué se está trabajando. Creo que es un tema que no está mucho en la superficie, ¿no?, por lo menos en mi contexto. Y sí, pienso en este proceso de la gestación, como lo mencionas, Danilo, como un proceso solitario. Me imagino como doblemente solitario, porque las mujeres que gestan también, cuando hablan de sus maternidades, entienden este proceso como un proceso de soledad, ¿no?, como un proceso en el que esta transformación del cuerpo no necesariamente se entiende, y mucho más en los contextos feministas, ¿no?, que muchas veces se piensa como la feminidad, como la maternidad, como una concesión al patriarcado si decides ser madre. Entonces me imagino que además en poblaciones transexuales que tienen que sufrir el ostracismo social de las representaciones de los imaginarios de la familia heteronormativa, pues debe ser violentamente solitario. Dos espacios distintos, pero en el que la transexualidad masculina se plantan como identidades sumamente políticas y que están cuestionando estructuras patriarcales. Entonces, les cedo pues la palabra para quienes quieran hacer preguntas, también entre las propias y propios expositores, si tienen preguntas hacia colegas, pues adelante. ¿Se escucha? Sí. Quería como por ahí establecer un puente entre la última presentación y algo que yo vengo trabajando en relación a pensar cómo aquellos aspectos que parecerían del orden de lo femenino, y no necesariamente por la atribución social, sino por la naturaleza sexuada de los cuerpos, como, por ejemplo, en mi caso la testosterona lo pone en discusión, y en el caso de la presentación de Danilo, como hay algo ahí que irrumpe en relación a pensar la naturaleza sexuada de un cuerpo, ¿no? Digo, cómo hace estallar por los aires esta representación de la maternidad cuando hay un varón trans que es el que gesta. Quería preguntarle
a Danilo si existe algún tipo de regulación en Brasil, o algún marco normativo, algún reconocimiento del Estado de las obras sociales, por ejemplo, para los derechos de los varones trans que gestan. Se me ocurre cualquier derecho al que pueda acceder una mujer cis en el momento de gestar, si hay una diferencia ahí muy notable con las masculinidades trans. Oi, Meli. Você está me escutando? É porque eu estou com um problema seríssimo de internet, mas vamos lá. Vou Sí, tentar te escuchamos, Danilo. responder. Acho que você perguntou. Oi? Está conseguindo escutar, Meli? Ahora sí, Sí, ahí sí. ahora sí. Pronto, veja, você pergunta, você poderia repetir rapidamente a pergunta? Que eu não escutei direito. Sí, quería preguntarte si existe, por ejemplo, una diferencia en relación a los derechos que son propios, por ejemplo, de las feminidades cis cuando gestan en las obras sociales o en el Estado. Pienso en, por ejemplo, la licencia por maternidad, el reconocimiento de, por ejemplo, la leche maternizada, los días en el trabajo, ¿no? Digo, que está reconocido para las mujeres cis. ¿Qué pasa en esas situaciones cuando lo que se pone en juego es una corporalidad, una masculinidad trans que está gestando? Entendi. Então, no reconhecimento dele pela justiça brasileira enquanto homem trans, de acordo com sua identidade de gênero, infelizmente, a gente não tem garantido esses direitos. Né? Isso não só aqui no Brasil, mas a gente conseguiu fazer um levantamento de literatura no mundo, ainda isso é muito pouco. Né? Eu acho que só a Austrália que traz, né, essa garantia. Né? Então, a gente acaba que os sistemas de informação aqui na saúde, de uma maneira geral, na assistência social e no direito, ele acaba sendo reconhecido enquanto, né, uma pessoa cis que pariu pelos serviços de saúde. Né? O modelo, na verdade, ainda é baseado no sexo biológico, né? Contribuindo para a violação de direitos sexuais e reprodutivos, né? Direitos de parentalidade, né? De ter garantia desse homem ter respeitado, inclusive até no próprio serviços de saúde. Né? Existe um processo que é ainda muito difícil de lidar com gestação, né, de homens trans, né, aqui no Brasil. Essa discussão ainda é muito incipiente, né, não chega a todos os profissionais da saúde. Né, a gente tem um número ainda restrito de homens trans que gestaram, que eu tive conhecimento, né, mas que isso a gente vem percebendo que ao longo do tempo esses homens vêm se colocando, né, enquanto corpos que são potentes, né, que são possíveis de gestar, e que acredito que avançar, né, da discussão, acredito que não vai ser algo que vai ser de uma hora para outra. A gente vai precisar fazer muita discussão para que esses direitos possam ser garantidos e respeitando a identidade de gênero de cada um deles. Mas ainda assim, a gente vive num contexto ainda de muita violência, principalmente para esses homens trans que acessam um serviço que ainda é visto, né, que é para mulheres cisgêneras, e que a gravidez é vista como algo especificamente da mulher, algo feminino. Gracias, Danilo. Sí, imagino que tiene que haber igual un conflicto, ¿no? Ahí, por ejemplo, entre las políticas identitarias, Bolivia, digo, el momento en que tú te defines ya como hombre, ¿no? Pues automáticamente debes perder la posibilidad de un sistema de salud en casos de gestación. A gente tem um conflito, inclusive, nessa questão, Dani, desculpa te interromper, para o acesso, inclusive, desses homens às maternidades. Eles não são reconhecidos como homens, porque no sistema de informação, nos prontuários, né, onde nós, profissionais da saúde, preenchemos, a gente só tem o campo que é o sexo biológico. Né? Não existe ainda esse reconhecimento da identidade de gênero para o reconhecimento desses homens trans gestantes. Então, a violência ela começa desde a recepção desse homem no serviço até o momento do parto e se estende até o pós-parto. Né? Muitas vezes, esses homens eles são vítimas de estupros corretivos
e tem a gestação descoberta na 38ª semana, muitas vezes confundida, inclusive, com outra patologia, porque as pessoas não reconhecem ainda que um homem pode gestar, né? Então, é muita dificuldade. Gracias, Danilo. Chayane? Oi, Danilo, eu queria perguntar com relação ao nome também de certidão, né? As questões civis, como é que isso, você sabe como é que isso surge? Uma vez eu estava assistindo uma live também falando sobre gestação transmasculina, e foi uma questão que eu anotei isso há um tempo atrás, mas eu não lembro qual era. Então, eu queria saber de você como é que fica essas questões civis, quais são o nome que vem na certidão de nascimento, como quem vem como mãe, como quem vem como pai, que isso também é uma forma de violação extrema, né, dos direitos, né? E uma coisa que Melin levantou, mas eu não vi se você respondeu, com relação à licença, fica como licença maternidade, como licença paternidade, essas questões civis mesmo. Aí vai diferenciar muito, Chayane, se esse homem trans ele é retificado ou não. Se ele não for retificado, a gente ainda às vezes consegue a licença maternidade, né? Se ele não for, na verdade, se ele não for retificado, a gente consegue a licença maternidade. Se ele for retificado, aí o problema ainda é maior, né? Porque os documentos já estão alterados, né? E para a justiça, né, ele não vai ser reconhecido como homem que pariu. Então, isso é preciso ainda fazer uma discussão no judiciário, enfim, para a gente poder avançar nessas questões. Mas, ainda naqueles que não são retificados, a gente consegue garantir a licença maternidade. E aí, só pegando o gancho que a Amelie falou, é muito interessante mesmo pensar nessa questão da gente ter a diferenciação, porque são muitas nuances a se pensar quando a gente constrói uma política pública falando de homens que estão gestando, né, de todas essas diferenças. E aí, realmente, também, quando ela foi fazendo a pergunta, eu fui pensando que realmente a gente não tem nenhuma política pública, a gente não tem nenhuma garantia, mas eu também não sabia que era essa, de fato, a resposta, né? Então, realmente são coisas que a se pensar. Bem importantes, né? O quão violento isso é, como você falou, desde o momento que chega, né, nesse serviço de saúde, e aí durante toda a gestação, tudo que se percorre, tudo pós-parto, puerpério, então, e corroborando com o que a Daniela falou, de ser uma maternidade, uma paternidade extremamente solitária, né? Assim, então, muito legal, Exatamente. muito interessante sua apresentação, obrigada. Por nada. Maurício? Eu acho que é mais para complementar, né, pensando nessa dificuldade de o acesso a serviços de saúde pensados, né, para essa especificidade que é colocada por pessoas transmasculinas, homens trans. Recentemente, acho que talvez aí, Danilo e Chayane também possam contribuir para esse debate, teve a discussão, né, sobre a questão do acesso gratuito a... Nossa, eu esqueci a palavra para mim. Absorventes. Absorventes para menstruação. Não me escuta bem? Eu vou tentar desativar aqui o microfone, então, perdão. Eu acho que vai ficar melhor. Está melhor agora? Sim, melhor. Enfim, sobre a questão, enfim, recentemente teve um debate aqui no Brasil, né, sobre o governo cortar verbas que seriam destinadas para distribuição gratuita de absorventes, e de como se chegou a fazer um debate pensando a partir da ideia, do conceito de pessoas que menstruam, mas como a política ainda é muito voltada, dirigida para mulheres cis, ou seja, a noção de que pessoas que menstruam seriam mulheres cis, e aí pessoas transmasculinas, pessoas não binárias,
não seria um público contemplado por tais políticas. Então, são essas algumas das dificuldades que envolvem, né, o acesso à saúde, aqui, as políticas públicas voltadas à saúde por parte da população transmasculina, e pensando um pouco, talvez, trazendo um pouco para a discussão que eu trago do esporte, a hormonização aparecendo como algo que coloca a pessoa no impedimento entre estar, por exemplo, na modalidade feminina, uma vez que a pessoa começa a fazer o uso da hormonização, faz uso da testosterona, ela não pode competir em competições dentro das modalidades femininas. E, ao mesmo tempo, não existe o acesso à possibilidade de muitos desses grupos acessarem, por exemplo, modalidades esportivas dentro da categoria masculina, porque existe uma barreira cultural muito grande e um questionamento à própria masculinidade, né? E, enfim, se for pensar também a questão da elegibilidade esportiva, né? O olhar que se tem é que um homem trans, na verdade, ele é menos apto ao esporte, já que o padrão atlético, né, a referência atlética de excelência seria o homem cisgênero, né? O homem cisgênero heterossexual, aí se a gente for falar. E há dificuldade, por exemplo, de mulheres trans acessarem o esporte de alto rendimento, mesmo havendo normas hoje que possibilitem, porque a leitura que se faz é que, na verdade, essas mulheres elas têm uma biologia, um corpo biológico que é masculino. Então, elas, entre aspas, estariam tirando proveito dessa anatomia privilegiada, entre aspas, privilegiada, né? Quando a gente pensa, por exemplo, que a prática esportiva ela pode ser, enfim, pautada por várias outras valências, várias outras características, mas esse debate, né, considerando essa perspectiva que é cisnormativa, ela fica muito centrada nessa questão de ser um corpo biológico que produz testosterona, como se mulheres cis não produzissem testosterona, sobre essa questão da produção do hormônio que seria considerado masculino, né? Acho que só para poder fazer um pouco das pontes sobre os dois debates. E desculpa se me estendi. No, 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 para nada. Gracias, Mauricio. Meli. Pensaba en esto que hablábamos recién sobre la gestación, ¿no? Y según entendí, lo que planteaba Danilo es, de alguna manera, si se hizo la rectificación de género o no se hizo en el documento, eso implicaba perder o ganar algunos derechos, y pensaba, por ejemplo, en una masculinidad trans. Digo, lo pienso en el caso de Argentina porque sí hay un marco normativo, lo cual, vuelvo a repetir, no implica que ese derecho se cumpla, sino que es un primer escalón en la batalla por la identidad. Pero pienso, por ejemplo, en una masculinidad trans que quiere acceder al derecho al aborto. Acá en Argentina también está legalizado el derecho al aborto. Hace poco logramos en el 2020, en plena pandemia, conquistar ese derecho, ¿no? Y digo, pienso, un varón trans rectificado como varón en su documento, o sea, no tengo la respuesta, sino que, digo, por ahí lo planteo para pensarlo de manera colectiva, qué sucede dentro del sistema de salud también y qué sentidos sociales se activan cuando un varón trans no solo va a parir, sino también que va a interrumpir ese embarazo, va a abortar. Acá en Argentina, al menos yo no tengo registro, digamos, de ese proceso, o sea, sí conozco varones trans que abortaron antes del cambio de sexo en el documento, pero no conozco experiencia ya siendo varones trans. Pero digo, ¿no? Si la maternidad trans ya es algo que activa sentidos sociales y que activa algunas alarmas, ¿no? Respecto a cómo pensar la maternidad y lo femenino, pienso también qué pasa en relación a la interrupción del embarazo, ¿no? ¿Qué otro sentido social se activa ahí? O sea, no es una pregunta específicamente para nadie, sino lo pensaba en relación a lo que venimos planteando, y porque nunca me había hecho esa pregunta y siento que me la estoy haciendo en este momento.
Sí, en el mismo sentido que me pregunto como qué pasa en Bolivia cuando te cambias la identidad de género en tu carnet. Digo, pasa con incluso las mujeres que no entran al proceso de parto dentro del sistema público, como aquellas que optan por parteras y automáticamente están anuladas de los beneficios sociales que les corresponden por su gestación. Entonces me imagino cómo funcionan estas políticas públicas en el momento en que tu identidad ¿no? Decides cambiar tu identidad, pero estás gestando. Creo que como en esta dinámica que Meli ha empezado, me gustaría como hacer una pregunta general a las cuatro, como para ir cerrando la mesa. Y que nos planteemos y que se planteen como qué desafíos ahora ustedes han identificado a partir de esta mesa y de este diálogo dentro de sus propias investigaciones y sus líneas de investigación, ¿no? Si se les han detonado preguntas, si han logrado enlazar igual, porque han habido distintos contextos, diferentes experiencias y abordajes también, pero hay creo que un piso común. Entonces, si quieren, tenemos una rondita así sucinta, breve, de cada una y uno, como para plantearnos esto, qué es lo que nos ha despertado o interpelado en esta mesa, y ya podemos luego cerrarla. No sé si alguna o alguno quiere comenzar. Yo, si quieren, ya que venía hablando, puedo compartir algo de lo que estuve pensando a partir de lo que charlamos y de lo que yo vengo trabajando, y me parece que el desafío, que también va a tono con la discusión más general del coloquio, tiene que ver con pensar, básicamente porque esta es una mesa sobre identidades trans masculinas, me parece que cuando pensamos en poblaciones trans masculinas, necesitamos poner en tensión el paradigma de la transmasculinidad, también dialogando y enfrentándose con el paradigma de la masculinidad tradicional. Creo que un poco el desafío está en pensar con qué elementos performativos, con qué elementos biológicos o con qué elementos, en mi caso, por ejemplo, del hormonal, se necesita construir un relato sobre la transmasculinidad, pero cómo tensiona eso lo que tiene que ver con el mundo cultural y social de la masculinidad tradicional, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades de habitar nuevas masculinidades? Me parece que esa es la tensión, al menos que yo identifico, y siento que es un poco la pregunta que incluye también, ¿no?, al coloquio en términos generales. Eso, ¿no? Cómo pensar esa masculinidad tradicional. Porque muchas veces parecería que esa masculinidad tradicional encuentra un correlato en el plano del orgánico, ¿no? Como todas estas teorías que vinculan a los valores de la masculinidad tradicional con un cuerpo hormonal, un cuerpo biológico. Bueno, un poco la identidad trans viene a romper ese binomio problemático, pero muchas veces también toma ciertos elementos de la masculinidad tradicional. Siento que ahí hay una tensión que es una pregunta interesante para seguir pensando. Gracias, Nelly. De hecho, comparto mucho esa tu inquietud. No sé si Mauricio, Danilo, Shayan se animan como a hacer su última intervención. Creo que puedo hablar algo. Peço desculpas a Daniela, que eu acho que eu não compreendi toda a questão, porque ficou instável em algum momento. Mi pregunta era si en esta mesa, pues a partir del diálogo de esta mesa, ya puedes, como se te han despertado algunas preguntas o algunos desafíos en la línea de tu investigación. Tá. E acho que talvez tenha também relação um pouco com o tema do congresso, né, que é pensar um pouco essa interpelação à masculinidade hegemônica e os desafios considerados ainda aprofundados pelo contexto de pandemia, né? Enfim, pensando aqui um pouco do universo que eu estudo, né? Eu acho que eu não consegui talvez ressaltar, né? Eu acho que tem uma questão que talvez seja uma dificuldade de integração entre esses atores coletivos de diferentes partes do Brasil.
ainda que, por exemplo, uma experiência que aconteceu em São Paulo, né, que é considerada a principal metrópole do país, tenha servido de inspiração, e esteja havendo um momento aqui, principalmente nessa região que eu falo, que é a Sudeste, a gente tem Paulo, Rio de Janeiro, acho que vocês estão me ouvindo? Ahora sí, ahora volviste. Tá, porque agora eu acho que vai ficar mais instável por conta da chuva. Enfim, eu dizia que, né, acho que dentro desse universo, esses coletivos estão no momento de construção de maior visibilidade, construindo canais de interlocução entre si, em alguma medida também emulando algumas características do universo futebolístico, que envolvem construção de rivalidades, algumas animosidades, porque eu sou de um grupo e não necessariamente pertenço ao outro, né? E isso se configura muito mais no contexto de times que sejam de uma mesma cidade. Mas, por exemplo, o coletivo que eu falo, que eu apresentei, que é de Recife, né, uma cidade do Nordeste, tem muita dificuldade, por exemplo, né, por conta da questão da distância geográfica, por conta também de menores investimentos e uma menor visibilidade da região Nordeste, quando comparação com a região Sudeste, aqui, pelo menos nessa perspectiva brasileira, tem tido menos acesso à participação desses espaços de interlocução, de encontro, fica mais isolado. E também o quanto a pandemia foi uma experiência que afetou muito, de forma desproporcional, alguns desses coletivos. No caso do coletivo aqui de São Paulo, ainda que a pandemia tenha limitado os encontros presenciais, assistiu-se um maior engajamento, principalmente a partir do momento que esses grupos voltam a se encontrar. E hoje esses grupos eles conseguem ter até números grandes de pessoas ali envolvidas. No caso do coletivo do Nordeste, quando eu fiz o campo, eles estavam enfrentando justamente nesse momento de retorno, né, de encontros presenciais, de maior flexibilização, muitas dificuldades de retomar, por conta também de dificuldades que foram mais aprofundadas, colocadas ali naquele contexto, em função da pandemia, e de talvez esse espaço de sociabilidade que era considerado tão importante, ele não ser visto de forma tão prioritária como era vista antes do contexto de pandemia. Já que as prioridades colocadas para essas pessoas eram outras, há prioridades essas que foram sendo aprofundadas em função do contexto de pandemia, aumento da vulnerabilidade social e aumento da vulnerabilidade que vai afetar de forma mais contundente alguns desses atores, né? Enfim, mas acho que talvez, assim, pensando em terminar, um pouco colocar, especificar um pouco dessas nuances desses coletivos, um pouco dos seus contextos e desafios que são colocados nesse momento, em que tem havido uma maior visibilidade desses atores, esses atores estão participando mantendo uma interlocução maior, mesmo com atores desse futebol que é mais reconhecido, mais espetacularizado, mas ao mesmo tempo essa aceitação ela nunca é plena, né, para esses atores. Sempre tem ainda um olhar que faz com que eles sejam vistos de forma, enfim, de forma inferiorizada, subalternizada nessas interlocuções, né? Mas acho que é isso, não vou me estender mais. Obrigado. Muchas gracias, Mauricio. Entonces, Chayán y Danilo, una última intervención, ya breve porque se nos acaba el tiempo. No sé si lo quieren, Chayán o Danilo, y al final Chayán, dale. Vocês estão conseguindo me escutar? Sí, adelante.
Pronto, eu queria primeiro agradecer e pedir desculpas, né, pelo momento, assim, né, as intercorrências em relação à internet, à conexão, mas queria dizer que, né, o caminhar desse processo de compreensão dessas transmasculinidades, especificamente das pessoas trans, né, dos homens trans que gestam, né, esse trabalho ele traz como apontamento, né, algumas estratégias, né, para garantir efetivamente, né, no contexto da assistência ao ciclo gravídico obstétrico desses homens, né, efetivamente os seus direitos sexuais e reprodutivos, né, respeitando sua subjetividade enquanto sujeito, né, mas compreendendo também a gestação como algo que é que é um fenômeno que compreende e que constitui a sua masculinidade, né, enquanto homem, para a mulher cisgênera heterossexual. Então, a gente Creo que te perdimos, Danilo. consegue, eu acredito que para garantir esse cuidado aqui no nosso Danilo, no te estamos escuchando, pero bueno. Danilo, no te estamos escuchando lastimosamente. Otra vez te perdimos. El tráfico de Brasil. Ok, creo que Danilo definitivamente perdió la conexión. Qué macana. Pero bueno. Chayanne, si quieres dar tu última intervención. E eu também quero agradecer, né? Eu fiquei, esse encontro me trouxe muitas reflexões, mas o que eu acho que o que ficou mais assim nesse momento para mim foi a questão realmente da transmasculinidade ser múltipla, né? E aí, muito bem, como a Amélie trouxe o termo que eu até anotei, que eu não sei se a gente tem um termo traduzido, que é o hipernômeno, né? Assim, de conseguir respeitar e, inclusive, dentro desse universo da transmasculinidade, as subjetividade de cada um, né? Assim, das escolhas, né? Não são todos os homens trans que optam pela cirurgia, não são alguns a gestação ser uma possibilidade, então da gente ficar conseguir manter esses espaços de diálogo e avançar mesmo nas políticas públicas, né? Assim, que eu penso que sem políticas públicas a gente não vai conseguir avançar tanto nesse discurso, né? Assim, tem muita coisa que a gente pensa, que a gente reflete, mas se a gente não tiver alguma garantia desses direitos, como a gente já tem que não são respeitados, né? Então, assim, acho que o que ficou mais para mim desse encontro foi essa transmasculinidade múltipla, do respeito à subjetividade, da apresentação do Maurício sobre esse espaço de pertencimento, né? De ter o futebol como espaço de pertencimento, mas também outros espaços, que a gente consiga construir esses espaços de acolhimento e para garantir a dignidade que muitas vezes é roubada, né? Assim, a gente entra numa situação de visibilidade de violência, que sair dessa marginalidade e avançar mesmo, assim, para que a gente consiga lutar pelos direitos, para que a gente consiga lutar pela igualdade. Então, assim, a reflexão para mim foi muito rica, me rendeu muitas questões, assim, para continuar avançando, e eu só tenho a agradecer por isso. Muchas gracias, Chayanne. Bueno, yo la verdad debo decirles que para mí ha sido una mesa así súper interesante, pero además me he divertido mucho, más que mi mesa siendo ponente. Creo que, bueno, entonces gracias por permitirme moderar este espacio, gracias por estar acá, Meli, Chayanne, Danilo, Mauricio, compartir sus
sus investigaciones. Estoy segura que van a mantenerse pues en contacto si es que les ha interpelado alguna. Danilo me parece que ha dejado una dirección, no sé si de Twitter o Instagram. Igual les invito como probablemente a aprovechar el chat si quieren dejar sus contactos, así otras personas pueden contactarlas y contactarlos. Y nada, pues agradecerles el tiempo, agradecerles el espacio y hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y ojalá que no gane Bolsonaro el domingo. Por Gracias. favor. Por favor. Gracias Fuera a Bolsonaro. todos. Fora Bolsonaro, por favor. Por favor, sí. Muchas Chao. gracias a todos. Tchau, tchau. Un gusto. Boa Tchau, noite. gente. Obrigado.